6 comunicações, cada uma com 15 minutos. Eu proponho que a gente siga em ordem, a ordem está no programa, com as 6. E aí, no final, a gente abre para discussões e perguntas para todos os apresentantes e também para eles poderem debater entre eles, ok? Então, eu vou. E aí, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat. Que aí eu vou lendo e vou fazendo, de repente, uma sessão, a gente vai por ordem, não sei. Mas conforme as pessoas forem apresentando, se vocês já quiserem ir me mandando as perguntas, aí eu já vou organizando isso às vezes. Às vezes, 2 perguntas são facilmente combinadas em uma, e daí assim a gente tenta cobrir o máximo de perguntas possíveis no final. Então, a primeira apresentação, ela se chama A União Espiritual do Mundo, ou do Legado Intempestivo de Stefan Zweig, e o apresentador é o Giovanni Souza Melo Júnior, que eu já estou vendo que está aqui. Giovanni, você pode começar, por favor. Boa tarde, pessoal. Agradeço, antes de mais nada, pela oportunidade de fala aqui. E eu vou compartilhar os slides para poder me guiar na apresentação. Deixa eu ver aqui. Só enquanto o Giovanni abre, eu vou avisar que eu que estou mediando, eu vou fechar minha câmera enquanto outras pessoas falam, para tentar diminuir um pouco a internet, mas eu vou estar aqui o tempo todo, qualquer comunicante ou qualquer um que queira falar comigo, estou aqui, apenas com a câmera fechada. Pode prosseguir, Giovanni, por favor. Certo. Vocês estão vendo? Ainda não, Giovanni. Não, aqui não. Deixa eu ver. Eu estou com dificuldade de compartilhar, não está aparecendo para compartilhar outra janela. Então, eu vou, de toda forma, apresentar sem estar mostrando para vocês os slides, tá bom? Peço desculpas, mas vai dar certo. Depois a gente compartilha, coloca de repente num drive para as pessoas terem acesso. Perfeito. Bom, então, como já foi dito, meu nome é Giovanni, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. A minha pesquisa, então, que eu vou apresentar hoje, né, ela é intitulada de A Unidade Espiritual do Mundo, ou do Legado Intempestivo de Stefan Zweig. Eu tenho pesquisado o autor Stefan Zweig, né, o judeu de língua alemã, há aproximadamente 10 anos, desde 2014, meados de 2014, quando eu comecei a participar, comecei a frequentar o Laboratório dos Estudos Judaicos da Universidade Federal de Uberlândia, que desde então é coordenado pela professora Kênia, e que foi minha orientadora, então, no mestrado e no doutorado. Sendo que no mestrado, eu pesquisei a correspondência trocada entre o Stefan Zweig e o Sigmund Freud, né? E o meu foco no mestrado foram aquelas cartas que versavam principalmente sobre o Holocausto, sobre a literatura e a psicanálise. E aí, por fim, né, na tese, que foi defendida em 2022, ao passo que a dissertação foi em 2016, eu continuei pesquisando sobre o Stefan Zweig, mas desta vez o meu foco era pesquisar o documentário Zweig, A Morte em Cena, do cineasta brasileiro Silvio Bach, do diretor Silvio Bach, né? Na medida que eu percebi que a mise-en-scène desse documentário, ela de alguma maneira implodia a estética documental e cruzava, né, fazia cruzamentos com a estética ficcional a fim de trazer, né, de atualizar então esse personagem Stefan Zweig, né? Tendo dito isso, né, esse prólogo, num primeiro momento, eu nomeei essa apresentação de do intempestivo, ou ser pontual num compromisso ao qual se pode apenas faltar, porque nesse primeiro momento da apresentação eu gostaria, o meu intento maior aqui é deixar claro o nosso entendimento, né, a nossa tese de que sobre a atualidade a toda prova desse escritor, né, como ele consegue ser contemporâneo, né, apesar de a gente já estar há pouco mais de 70 anos de sua morte. Então, dito isso, poucos escritores alcançaram fama e fortuna em vida. Menor ainda é o número daqueles que as conseguem sustentando um posicionamento aberto e inarredavelmente humanista e pacifista,
em sua vida e obra. Isso deve-se frisar em meio a um século abarrotado de catástrofes e regimes totalitários. Dentre esses excepcionais sujeitos, que volta e meio tempo nos dá a oportunidade de testemunhar nesses momentos estelares da humanidade, está o escritor judeu de língua alemã Stefan Zweig. Amigo de Sigmund Freud, Richard Strauss, Roman Roland, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, entre tantos outros doutos, Zweig representa, a nosso ver, concomitantemente a efervescência intelectual e artística da Viena fim de século, bem como seu trágico declínio. Contudo, Zweig não se deixou confundir totalmente com o seu espírito do tempo, né? O auge da Belle Époque europeia e sua posterior derrocada. Assim, graças a esse movimento disruptivo, ele conseguiu transitar intempestivamente fora do curso de sua própria época e seus numerosos barcos de guerra que pululavam. E aí eu trago duas citações de sua autobiografia para ilustrar o porquê, qual a razão de eu defender essa atualidade, essa contemporaneidade intempestiva do Stefan Zweig, baseada no seu humanismo e no seu pacifismo, né? Como ele conseguiu se descolar de seu tempo a fim de escrutiná-lo. Então, a primeira citação é: paulatinamente, começou a se formar em mim o projeto de uma obra em que eu pudesse manifestar não só coisas isoladas, mas toda a minha atitude em relação à época, ao povo, à catástrofe e à guerra. E a segunda: por estarem enredados em segurança e em suas posses e no conforto, quão pouco souberam que a vida pode ser excesso e tensão, um contínuo surpreender-se e estar fora de qualquer parâmetro. Quão pouco, em seu liberalismo e otimismo comoventes, imaginaram que cada dia seguinte que amanhece, diante da janela, pode destroçar as nossas vidas. Essas, então, são apenas duas citações a título de ilustração, né? Para a gente ter uma noção de como que o Stefan Zweig, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele altera o seu trajeto literário, né? Fazendo com que, então, a guerra, né, toda a barbárie, impacte diretamente no seu projeto literário, e como ele vai, a partir disso, né, ter um movimento ético-político a partir da sua obra, da sua vida. E aí, para isso, para fazer, então, essa leitura, nesse primeiro momento que eu estou falando da atualidade do Stefan Zweig, eu trago alguns operadores teóricos, né, para a gente entender, como, por exemplo, o próprio Nietzsche e Deleuze, que falam sobre o intempestivo, o Agamben, que fala sobre o contemporâneo, e agora eu vou trabalhar um pouquinho mais, então, esses conceitos. Ora, segundo Deleuze, a partir de Nietzsche, descobrimos o intempestivo como sendo mais profundo que o tempo e a eternidade. A filosofia não é filosofia da história, nem filosofia do eterno, mas intempestiva, sempre e somente intempestiva, isto é, contra este tempo, a favor, espero, de um tempo por vir. Logo, né, no nosso entendimento, então, o homem contemporâneo, como a gente está defendendo o seu caso de Stefan Zweig, ele não se restringe ao cronológico, né? Diferentemente, ele sustenta o anacronismo imanente à sua existência, ao ir além de sua restrição temporal. Nesse sentido, é contemporâneo aquele que não se confunde com sua época, não se trata de uma relação para com o tempo nostálgica ou na linha da identificação, mas ao contrário, trata-se de se deslocar, né, conseguir sair de seu tempo para poder escrutiná-lo, né, para poder fazer toda essa leitura a contrapelo. Então, nas palavras do Agamben, né, que vai continuar esse tipo de leitura do Nietzsche, do Benjamin, compreendamos bem que o compromisso que está em questão na contemporaneidade não tem lugar simplesmente no tempo cronológico. Ele é no tempo cronológico algo que urge dentro deste e que o transforma. E essa urgência é a intempestividade. O anacronismo que nos permite aprender o nosso tempo na forma de um muito cedo, que é também um muito tarde. De um já, que é também um ainda não. E do mesmo modo, reconhecer nas trevas do presente a luz que, sem nunca poder nos alcançar, está perenemente em viagem até nós. Com efeito, né, para além então da riqueza estética de sua vasta obra, né, o Stefan Zweig ele escreveu ensaios, novelas, biografias, né, peças de teatro,
Mas nós defendemos que a sua atualidade, então, intempestiva, ela encontra-se para além dessa estética, né? Na verdade, ela está muito ligada a essa sua atitude ética, então, humanista, pacifista, a favor de uma unidade espiritual do mundo, né? Cada vez mais presente em seu projeto literário. E aí, tendo isso em vista, eu trago também, a título ilustrativo, a sua conferência A União Espiritual do Mundo, para a gente ter um vislumbre, né, de como que se dá essa questão, então, pacifista e humanista ao longo de sua obra, né? E aí eu trago essa em particular, sobretudo, tendo em vista que essa foi uma conferência que ele realizou no Brasil. Então, sendo assim, estarrecido pela crise e inanição das instituições democráticas, em agosto de 1936, em sua primeira visita ao Brasil, Zweig proferiu a conferência A União Espiritual do Mundo, cada vez mais convencido e tomado pelo imperativo que era preciso combater a guerra, conforme ele diz na sua autobiografia. Então, ele assume que deve agir com mais ênfase e influência em prol da ideia de que havia muitos anos se tornar a verdadeira ideia da sua vida, que era a união espiritual da Europa. E isso a gente está falando dos anos 30, né? Só para se ter uma noção, mais ou menos. Escrito em alemão e traduzido para o francês, o discurso foi proferido na sala de concertos do Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro. E ali está o germe do Brasil, um país do futuro, outro livro seu, um dos mais famosos. Ou seja, a premissa com ares russenianos de que a esperança da humanidade repousa junto às questões do espírito, não somente no material, visto que todo o desenvolvimento técnico-científico do velho continente não foi capaz de frear as atrocidades da guerra. Ao contrário, e aí eu cito, horrorizados, ouvimos que havia campos de concentração em plena paz, e que nas casernas tinham sido construídos compartimentos secretos em que pessoas inocentes eram eliminadas sem tribunal ou formalidades. Então, por outro lado, né, tendo isso em mente, os povos jovens ainda guardavam em suas vidas diárias resquícios do estado natural e sua inocência, não havendo sido corrompidos pela sociedade. Essa é a sua tese, né, do livro Brasil, um País do Futuro, e a tese na qual esse livro também está carregado, né, a fim de trazer a responsabilidade para o Brasil. Stefan Zweig, então, ele parte dessa premissa, que a Europa, apesar de todo o seu avanço técnico, né, científico, ela carecia desse avanço espiritual, intelectual, que os povos jovens possuíam por ainda não estarem corrompidos, né, por toda essa modernidade da sociedade industrial. Giovanni, desculpa, 5 minutos, tá? Obrigado. Então, lançando mão de uma habilidade poética ímpar, o Zweig ele propõe um tour pelos labirintos da história, né, nessa sua conferência, desde a mitologia judaico-cristã, com a Torre de Babel, até o surgimento de Roma, o cristianismo, a Idade Média, a Reforma Protestante, o Renascimento e, por fim, chegando à modernidade, a poesia e a música, fazendo uma analogia com uma linguagem universal, né? A analogia da poesia e da música como uma linguagem universal, a fim de demonstrar ao público que se acotovelava naquela situação, e aí eu cito, que o desejo de uma unidade moral do mundo ele é contínuo. Foram apenas alguns exemplos essenciais para provar que quase toda geração tenta buscar o mesmo ideal através de um outro caminho, que cada uma sonha e espera de uma forma diversa que a humanidade finalmente esteja em vias de se tornar uma comunhão elevada e pacífica. Todavia, no que concerne à sua geração, né, o Stefan Zweig ele vai continuar então na sua conferência, não lhe cabia essa tarefa importantíssima, ou ao menos não como líder, tendo em vista que o ar europeu ele estava carregado de amargura e ressentimento naquela ocasião, né, no entre-guerras. E a cada dia a inveja e a desconfiança das nações elas colidiam no espaço apertado. E aí, com efeito, ele conclama aos seus ouvintes que não é de nós, da Europa, que partirá a regeneração do mundo. Vocês precisam estar conosco, abrindo o caminho. Fechando, então, magistralmente seu raciocínio com essa premissa retromencionada, né, que é essa premissa dos povos jovens ainda não corrompidos. E aí, então, eu o cito mais uma vez, apesar de toda a admiração, não esperar demais da tecnologia para o progresso moral da humanidade. Não confiamos mais nela, depois que ela nos ludibriou, depois que vimos como ela se coloca, submissa e obediente a serviço da destruição. Ainda que a máquina realize o trabalho de 1000 pessoas, ela não se torna mais humana por isso, permanece fria como o metal. Ainda que encerre em si 1000 watts de força, essa energia por si só não fomenta a humanidade. E mesmo potencializada por 1000,
não gera tanto quanto um único ato humano ou uma ideia criativa. A verdadeira transformação da nossa humanidade não poderá advir da tecnização externa, mas somente a partir do espírito e da vontade apaixonada de um melhor entendimento. E aí, com essa conclusão, né, ele arremata, então, a sua conferência, e essa conclusão ainda deixa mais claro o vínculo dessa conferência com o seu livro Um Brasil, um País do Futuro, né, tendo em vista que a premissa, né, a tese que perpassa as duas é praticamente a mesma, né, a gente tem quase como uma continuação do seu livro. E aí, já encaminhando para o fim, a segunda etapa, inclusive, dessa apresentação que eu nomeio de A União Espiritual do Mundo, né, ou É Preciso Combater a Guerra, parece-me muito claro que a obra zweighiana, nomeadamente sua conferência, né, aqui em questão, A Unidade Espiritual do Mundo, vai ao encontro desse humanismo e pacifismo mandatários, que somente a instituição literária permitiria fomentar em pleno entreguerras. Em outros termos, no auge da barbárie, Zweig pregou em seus textos, cada qual à sua maneira, sobre uma comunidade democrática ainda por vir. Porém, a nosso ver, não em um sentido de futuro propriamente dito, mas sim a partir de uma noção benjaminiana, de uma tarefa, de uma exigência, de uma urgente reivindicação que o momento presente coloca ao pensamento. E aí, nesse sentido, sua letra está sempre tateando, ainda que no mais escuro, e aí eu cito, por aqueles que em um tempo desumano como o nosso, reforçam dentro de nós a dimensão humana, que nos advertem a não entregar o único e imperdível que o possuímos, o nosso eu mais profundo, pois só quem se mantém livre contra tudo e todos multiplica e preserva a paz na terra. E por fim, eu termino com a citação da Hannah Arendt, né, com essa provocação da Hannah Arendt, que eu acho que fecha muito bem esse tipo de trabalho, na qual ela diz que as soluções totalitárias elas podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários sob a forma de forte tentação que surgirá sempre que pareça impossível aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem. E aí, aqui tem as referências, mas obviamente vocês não estão vendo. Eu posso enviar posteriormente, como a gente tinha combinado. E eu agradeço, mais uma vez, fica à disposição para os diálogos posteriormente. Muito obrigado, pessoal. Ótimo. Você está me ouvindo? Parece que estava. Muito obrigada, Giovanni. A gente prossegue, então, direto com a próxima comunicação. Se chama A Temática do Exílio, em Maria Antonieta Staccansai, então, seguimos um diálogo, da Emanuele Amaral Almeida Marçal. Emanuele, por favor. Boa tarde. Deixa eu tentar projetar aqui também. Tá aparecendo? Tá sim. Certo, então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu me chamo Emanuele, sou graduanda no curso de Letras da Universidade Federal de Uberlândia e também sou membro do LEGE, Laboratório de Estudos Judaicos, como Giovanni. E eu tenho me dedicado, não há tanto tempo, mas há apenas 3 anos, né, a estudar a vida e a obra do Zweig. Atualmente, eu tenho abordado aí em minhas pesquisas a temática do exílio através da biografia que ele faz da Rainha Maria Antonieta. Me apropriando um pouquinho aí da introdução do Giovanni, o nosso interesse é realmente mostrar o valor da obra do Zweig, como ela continua atual ainda nos nossos tempos, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, o Zweig, ele recebeu pelos seus amigos carinhosamente o apelido de caçador de almas, e eu vou contar para vocês o porquê.
O Zweig ele nasce em 1881, na cidade de Viena, no seio de uma família judia, durante a extinta monarquia Habsburgo. Ele vive na Europa boa parte da vida, até o início da Segunda Guerra Mundial, quando ele é perseguido pelo sistema nazista e se vê obrigado a buscar exílio. Depois de passar por vários países, ele encontra um acolhimento aqui no Brasil. Ele se apaixona pelo nosso país. O escritor austríaco judeu foi um dos autores mais lidos e traduzidos do seu tempo. Na década de 60 era difícil encontrar alguma família que não conhecesse alguma obra desse autor. Mas, infelizmente, 10 anos, ele acaba se suicidando aqui em Petrópolis, e 10 anos após o seu trágico suicídio, 10 anos antes, o Zweig publica uma das suas obras bastante considerada pela crítica, que é a biografia da rainha decapitada da França, Maria Antonieta. Neste livro, o autor faz mais do que um levantamento de dados e uma pesquisa biográfica. Ele se esforça para capturar o retrato de uma mulher comum na famosa rainha da França. Na biografia do Dines, a biografia escrita pelo Dines sobre o Zweig, Morte no Paraíso, ele comenta que o Zweig, assim que ele termina de escrever a história da Maria Antonieta, ele envia o romance para o seu amigo com a seguinte dedicatória: Marie Antoinette, c'est moi. Ele parodia, o Flaubert, que usa essa frase para defender o seu romance, Madame Bovary. E aí é justamente essa dedicatória que impulsionou essa pesquisa. Por qual motivo, o Zweig se identificaria tão profundamente com essa personagem histórica tão contraditória, a ponto de dizer que o criador e a criatura se confundiriam em uma só pessoa. O que nós sabemos, ambos eram austríacos, estrangeiros, e principalmente eles eram exilados em terras alheias, por diferentes motivos, a Maria Antonieta, ela se vê obrigada a deixar a Áustria para realizar o casamento político, se tornar rainha da França, e o Zweig vem fugindo do nazismo. O Zweig sempre se identificou muito com os perdidos e os derrotados, a gente pode notar isso bastante em todas as suas obras. Ele detestava o triunfalismo, um grande pacifista, e a Maria Antonieta era um espelho que refletia essa dor do exílio e da morte, já que ambos foram vilipendiados e humilhados publicamente diversas vezes, Maria Antonieta, como a gente sabe, antes de ser condenada pela Revolução Francesa, ela é perseguida, bastante difamada pela população, algumas vezes com razão, mas muitas vezes injustamente também. A Maria Antonieta, então, talvez tenha sido a maior alma gêmea desse autor, Por isso que ele é um caçador aí de almas, ele busca uma alma para poder se espelhar. E a rainha decapitada, assim como ele, passa boa parte da vida como uma estrangeira, recordando da terra natal. Para o Dines, o Zweig teria vivido, assim como a Maria Antonieta, anos muito complexos e tumultuados, que assolaram a Europa. Se a Maria Antonieta sofreu as consequências da Revolução Francesa, foi pivô de diversas convulsões sociais, o Zweig conheceu de perto as tormentas do nazismo e do fascismo, em um momento que a Alemanha e a Áustria iam em caminho ao abismo. A Europa inteira vivia em sobressaltos. E aí o Dines pontua muito bem que na busca de símiles, o Zweig acha que aquele início dos anos 30 do século XX é a repetição dos anos 80 e 90 do século XVIII.
Então, além de todos esses fatores que aproximam o Zweig e a Maria Antonieta, que vão das convulsões sociais até a trágica morte na guilhotina da rainha e o suicídio do Zweig aqui no Brasil, nós acreditamos que a chave final para a compreensão dessa frase que ele se apropria, Marie Antoniette Sesmoir, seja a dolorosa experiência do exílio. E, como bem aponta a professora Juliana Servo, o exílio produz marcas não apenas no que tange a um deslocamento espacial, mas também subjetivo. Os corpos são afetados e passam a encenar um jogo de não pertencimento a nada e nem a ninguém. E é isso que acontece tanto com a Maria Antonieta quanto com o Zweig. Desde sempre, mesmo em meio ao luxo e às intermináveis festas que sempre acompanharam Maria Antonieta, que a gente tem aí os registros históricos hoje, diversos filmes que retratam esse período. Em seu posto de monarca, ela ainda sentia uma grande falta da sua terra natal. Na biografia que o Zweig escreve, ele analisa trocas de cartas da Maria Antonieta com a família, com a mãe, com o irmão, algumas anotações pessoais da rainha. E a gente pode perceber isso claramente, esse sentimento de saudade, de falta mesmo, que ela sentia da Áustria. Quando ela chega na França, ela ainda é uma pré-adolescente, né? Apesar de já ser considerada uma adulta na época, ela tinha por volta de 14 anos. Então, ela sente muito o impacto emocional desse exílio. A história que o destino escolhe para o nosso escritor, o Stefan Zweig, lhe dá muita sensibilidade para perceber isso, né, como ninguém. Razão pela qual ele assume a missão de iluminar essas personalidades, essas almas que ele caça, tidas como errantes, protagonistas históricos que se destacaram não pela sua honra, por suas conquistas, mas principalmente por sua ruína. O Zweig, em sua autobiografia, ele diz uma frase que eu gosto muito. O destino procura de tempos em tempos um herói insignificante para demonstrar que é capaz de impor maior atenção a um enredo frágil, de construir uma grande tragédia a partir de uma alma fraca e apática. Então, isso serve não só para os personagens que ele escolhe, mas para ele também. E é curioso a gente analisar, perceber também como com o Zweig acontece de forma análoga essa questão do exílio. Quando ele sai rapidamente da Europa, que já se encontra dominada por fascistas, o Zweig traz pouca coisa para o Brasil. Sua biblioteca de 5.000 volumes de obras clássicas vem apenas cerca de 6 livros. Essa talvez seja uma das maiores amarguras, uma das maiores tristezas dos exilados, né? A saudade dos seus objetos pessoais, não por materialismo, mas por eles constituírem, comporem a memória afetiva. E como bem reflete o Edward Said, o exílio é uma fratura incurável entre o ser humano e seu lugar natal, entre o verdadeiro lar, sua tristeza essencial, que jamais pode ser curada. Emanuele, desculpa, 5 minutinhos, tá? Tá bom, obrigada. Então, dessa forma, o Zweig registra nos capítulos finais a extrema solidão da Maria Antonieta, né, que já está bem saudosa sua mãe e ao seu irmão, e acaba por morrer solitária, encarando a guilhotina, recordando seus filhos, a vida de luxúria, né, e sua família, que muitos já haviam desaparecido politicamente na Áustria. Zweig, por sua vez, passa os últimos meses de vida aqui no Brasil, o país que ele acreditava ser o paraíso na Terra, estando ele mergulhado na inquietude e na tristeza,
O Zweig tinha uma ilusão muito grande com o Brasil. Ele projeta os seus sonhos pacifistas aqui no nosso país, e quando ele vê também como como prosseguia o meio político aqui no Brasil, ele se entristece mais ainda, né? Por medo de que tudo aquilo que ele viu na Europa chegasse até nós também. Então, além de tudo isso, o Zweig, claro, tinha uma certa dificuldade com o nosso idioma, e isso gerava uma imensa angústia, pois ele também acreditava de forma obsessiva que espiões nazistas viriam atrás dele em Petrópolis. Ele sentia falta de poder escrever e falar na sua língua natal, né? E dias antes dele se suicidar, ele evoca dolorosamente os parentes e amigos judeus que não conseguiram fugir da Gestapo. O exílio, a gente pode afirmar que, de certa forma, o exílio acaba empurrando o Zweig para o suicídio. Entretanto, o Zweig sempre temperou o seu pessimismo com bastante esperança. O cosmopolita, pacifista, o duplo da Maria Antonieta, exilado, saudoso, deixou registrado em Um Mundo que Vivi, Minhas Memórias, que é a sua autobiografia, aquilo que consideramos ser uma ode a todos que foram perseguidos e mortos injustamente. Ele diz: toda sombra é, em última análise, filha da luz, e só quem conseguiu a claridade e as trevas, a guerra e a paz, a ascensão e a descida, viveu de fato. Com essa frase, que eu acho de uma grandeza extrema, eu encerro aqui minha apresentação. Espero que tenha acrescentado um pouquinho para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Emanuele. Muito obrigada, Emanuele, pela sua apresentação. A gente prossegue com mais uma fala a respeito de Stefan Zweig, intitulada Stefan Zweig, entre a autobiografia e o cinema, Diálogos entre o Mundo de Ontem e o Grande Hotel Budapeste, de Robson Ferreira Vilela. Por favor, Robson, fique à vontade. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Deu certo aí? Todo mundo está vendo? Deu sim, que tá aparecendo. Tá. Bom, eu sou o Robson, sou aqui da Universidade Federal de Uberlândia, né? Também pertenço ao LEG. Hoje todo mundo do LEG está aqui, né? Todo mundo, inclusive, vai sair especialista em Stefan Zweig daqui. Então, eu pertenço também ao LEG, ao Laboratório de Estudos Judaicos, coordenado pela professora Kênia Pereira, que é também minha orientadora, e a quem eu devo muito, né? Devo muito agradecimento tanto à professora Kênia quanto ao LEG, e, obviamente, agradeço também pela oportunidade de falar mais um pouco sobre o Stefan Zweig. A minha pesquisa é sobre a autobiografia dele e um filme recente, né, recente de 2014, chamado O Grande Hotel Budapeste. Não sei se algum de vocês já assistiram esse filme, mas é um filme bastante interessante e que, apesar de não ser uma adaptação, né, eu trouxe aqui a capa do livro, né, a capa mais recente, a capa do filme também, apesar de não ser uma adaptação da autobiografia do Stefan Zweig, ele traz muita inspiração na obra desse autor austríaco. O próprio diretor do Grande Hotel Budapeste, Wes Anderson, ele disse que ele teve a ideia para escrever o roteiro do filme quando ele leu, né, alguma coisa do Stefan Zweig. No final, inclusive, tem lá inspirado pelas obras de Stefan Zweig, no final do filme. E aqui eu trouxe, então, a capa, né, da autobiografia dele, e a capa do hotel, que chama bastante atenção, porque ele é todo colorido, né, ele é todo rosa, ele
tem essas cores muito vivas, e isso, inclusive, é uma característica da filmografia do Wes Anderson, que tem sempre umas cores muito saturadas. Eu trouxe aqui várias imagens que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas eu só queria comentar antes, né? Todo mundo já falou bastante aí do Stefan Zweig, mas eu queria falar também algumas coisas sobre a vida dele, porque ele nasceu lá no final do século XIX, na Europa, naquele período de a chamada Belle Époque, né? Que ele mesmo, dentro da sua autobiografia, chamou de o mundo da segurança. Foi nesse mundo de segurança que ele cresceu, que ele estudou, que ele descobriu o amor pelas artes, pela literatura, que ele começou a escrever suas obras, né, as primeiras obras, e esse mundo foi destruído pelo início da da Primeira Guerra Mundial, desculpe, né? E ele viu, inclusive, muitos amigos intelectuais que ele acreditava, né, que pessoas de quem ele gostava, defendendo a guerra, porque como a Europa não passava por uma guerra há muitos anos, a guerra ficou no passado e trazia na mente das pessoas aquela ideia de um glamour, né, de um glamour das pessoas indo para a guerra, defendendo sua pátria e coisas assim. Mas em pouco tempo as pessoas começaram a perceber que a guerra estava trazendo, na verdade, só morte, tragédia, eles começaram a ver a realidade da guerra. Então, nesse primeiro momento, o Stefan Zweig, desde o início, já se posicionou contra a guerra, mas ele via alguns intelectuais, pessoas que ele admirava, amigos, defendendo essa ideia da guerra no início. Depois da Primeira Guerra, ele viu, acreditou nessa recuperação, nessa reconstrução da Europa, ele viu sua obra ganhar destaque, né, quando sua literatura passou a ser reconhecida, ele passou a ter uma grande fama, mas, novamente, devido à perseguição, né, a ascensão de Hitler na Alemanha, a perseguição aos judeus, ele acabou se exilando e veio para o Brasil, né, como já foi dito aqui anteriormente pelos meus colegas do LEG. Então, eu trouxe aqui algumas imagens porque eu queria falar da presença do Stefan Zweig dentro desse filme. O Wes Anderson, ele é um diretor dos Estados Unidos, né? Ele nasceu no Texas, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, e ele tem uma estética bastante particular, porque ele cria umas cores muito saturadas nas suas obras. Ele também trabalha, às vezes, com umas atuações que parecem até meio caricatas, e ele gosta de fazer sempre uns filmes bem-humorados, né? Tanto é que esse filme, apesar de ser inspirado na obra do Stefan Zweig, que escreveu uma autobiografia muito, muito forte, muito pesada, falando de toda essa transformação da Europa, né? Então tem uma carga pesada nessa autobiografia dele, e apesar disso, Wes Anderson fez um filme que é uma comédia. E é muito interessante isso, né, como ele aproveitou muita coisa da obra do Stefan Zweig, da vida do Stefan Zweig, e fez um filme que é uma comédia. Para começar, o filme se passa num país fictício chamado Zubrowka, né, e ele começa... o filme abre com esse letreiro, né, falando desse país fictício. O filme ele vai se construindo em camadas temporais. Ele começa nos dias atuais, não aparece nenhuma legenda dizendo assim em que ano que é essa primeira cena, né? Mas começa num cemitério, tem uma garota chegando nesse cemitério. Aqui tem umas pessoas sentadas num banquinho e eles me lembram muito essa figura mais estereotipada mesmo do judeu, né? E outras presenças, eu vou tentar mostrar aqui também algumas outras presenças que aparecem do judaísmo e principalmente do Stefan Zweig dentro dessa obra. Essa menina chega a uma estátua, né, que está escrito assim, em memória do nosso tesouro nacional, está escrito apenas autor, ele não tem um nome, e tem um busto desse autor, uma estátua, né, um busto desse autor. Esse autor é um dos personagens, um dos 3 personagens dentro do filme que trazem características do Stefan Zweig. Aqui, dentro do filme, tem um livro chamado O Grande Hotel Budapeste, que foi escrito por esse autor, que não tem
um nome dentro da narrativa do filme, né? A garota vira o livro, né? E na contracapa tem a foto desse autor, e aí corta para uma cena desse autor olhando para a câmera, dando depoimento para a gente. Ele está fazendo uma gravação nesse momento, só que aí volta para 1985. Quer dizer, começa nos tempos atuais, volta para 1985. Esse autor vai dizer o seguinte: alguns anos atrás, quando ele estava numa febre de bloqueio criativo, alguma coisa assim, ele passou alguns dias, algum tempo no Grande Hotel Budapeste. E aí volta novamente no tempo para quando o hotel, para como o hotel estava em 1968. Aqui eu coloquei a comparação, porque esse aqui é o hotel nos tempos áureos, e esse aqui é o hotel em 1968. Então, você vê que já tem 3 camadas de narrativa, né? Tempos atuais, 1985, 1968, mas a maior parte da narrativa do filme ainda vai se passar numa 4ª camada, que é lá na década de 1930. Então, aqui já é a decadência do hotel. E aqui são os tempos áureos. Uma curiosidade, né, que pela maneira como o Wes Anderson dirige seus atores e as atuações, muita gente criticava ele, dizendo que ele fazia, na verdade, uma casa de bonecas, né, que ele tinha um controle muito grande sobre tudo e não deixava os atores criarem personalidade para os personagens e tudo mais. E aí, meio que dizem também que ele fez realmente uma casa de bonecas com esse filme, porque você olhando assim, esse hotel lembra aquelas casas de boneca infantis, né? E todo colorido. Isso aqui é só uma maquete, na verdade. O hotel no filme ele é só uma maquete, né? A parte exterior dele. E aí volta o autor contando de quando ele conheceu esse cara, que é o segundo personagem dentro da obra, dentro do filme, que tem características do Stefan Zweig. Esse é o personagem chamado Zero. Ele é o herdeiro do hotel, ele é o atual dono do hotel nessa época de 1965, e ele vai contar para esse autor a história dele que aconteceu quando ele era jovem. E aí volta para 1932, quando acontece a maior parte da narrativa do filme. Esse aqui é o Gustav M., que é o concierge do hotel nessa época, e que é o 3º personagem dentro do filme, que também tem características do Stefan Zweig. Uma característica interessante que esse personagem tem é que ele é apaixonado por arte, e o Stefan Zweig ele tinha uma grande coleção de obras de arte na casa dele, na Áustria, e essa casa foi invadida pelos nazistas à procura de armas, né? Essa conversa toda para tentar acusá-lo de alguma coisa, e foi quando ele se deu conta de que a vida dele corria perigo, e foi quando ele se exilou, né? Saiu de lá, deixando uma coleção de obras de arte inestimável. Então, a gente consegue ver muitos paralelos. Tá bom. A gente consegue ver muitos paralelos entre, né, características do Stefan Zweig e esses personagens. Aqui, então, 1932 é quando se passa a maior parte da narrativa. O Wes Anderson, né, como eu disse, é uma comédia, então ele faz várias brincadeiras. Aqui, por exemplo, aparece esse jornal, né, haverá guerra e tudo mais. Aí a câmera dá um zoom, porque, na verdade, o que interessa aqui é a morte dessa personagem, que já tinha aparecido antes e tal, que vai criar um desenrolar aí para a trama dentro do filme, né? Mas aqui a gente consegue ver já essa inserção da temática da guerra, que também aparece com força dentro do filme. Aqui é uma cena que me chama muita atenção, porque quando eu li a autobiografia do Stefan Zweig e depois vi esse filme, quando eu vi essa cena, eu lembrei na hora de um momento em que o Stefan Zweig, que ele fala, né, dos trens sendo parados na fronteira e coisas assim, então me remeteu na hora. E essa cena, ela volta depois, isso aqui é lá pelos 20 minutos de filme, e ela volta no final, né? Aqui, ele consegue, o concierge, aqui o Gustav M., consegue, conversando com o oficial, resolver a situação e tudo mais, né? Porque ele conhecia os pais desse oficial e tudo mais. Só que no final do filme, essa cena volta, e dessa vez a resolução não é pacífica, né? Aqui tem um elemento interessante, que esse filme, como se passa num país fictício,
o símbolo aqui não é o símbolo nazista, é um símbolo estereotipado. Depois eu falo mais um pouquinho dele. Essa frase aqui, ela aparece 2 vezes ao longo do filme, né? Em nenhum momento esses oficiais eles são chamados de nazistas, não aparece o nome, mas em 2 momentos, dentro do trem, em cenas que criam uma rima visual, o Gustave, chama eles de fascistas, né? Aqui no começo do filme, na primeira vez que eles são parados no trem, e aqui na segunda vez que eles são parados no trem também, ele chama esses oficiais de fascistas. Esse aqui é o personagem Zero, aquele que estava sentado numa poltrona lá, esse aqui quando ele era jovem. Tem um momento do filme em que o Gustave pergunta por que ele está lá, e ele diz, né, pela guerra. Aí ele explica que fugiu do seu país porque os pais foram mortos, estava fugindo da guerra, né? Ou seja, essa coisa do exílio, da expatriação que o Stefan Zweig sofreu também. Então termina o filme com esse letreiro, inclusive, né, inspirado pelos escritos de Stefan Zweig. Eu só queria mostrar que esse símbolo do nazista, né, dentro do filme, que não tem esse nome e que eles não são chamados por um nome em nenhum momento dentro do filme, mas é que o hotel foi tomado por esse pessoal, e as chaves do hotel agora no chaveiro tem esse símbolo, né, a tacinha aqui com eu não sei o nome dessa coisinha que se coloca na tacinha, mas também tem o símbolo, a fachada externa do hotel, né? E tem uma cena curiosa, que tem um momento que tem essa cena aqui, e aparece escrito aqui, ó, zigue-zague. Então, o nome que o diretor dá para essa organização dentro do filme é zigue-zague, né? O que é bem assim, divertido, bem irônico, né? Porque zigue-zague parece uma coisa assim toda torta, então parece que não tem muito caminho, né? E eu achei muito interessante essa ideia do diretor de dar um nome tão que ridiculariza tanto o nazismo, né? Então a gente consegue perceber aqui muitas presenças de influências do Stefan Zweig dentro dessa obra, né? Meu tempo aqui tá estourando, então eu só queria realmente agradecer e recomendar, se alguém não assistiu ainda, que assista o Grande Hotel Budapeste. É um filme muito divertido, né? E leiam também Stefan Zweig, que é um diretor que vale muito a pena. E eu queria agradecer e encerro por aqui. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada, Robson, pela sua fala. Então, agora a gente sai do Stefan Zweig e então a gente segue com a próxima comunicação, que se chama Holocaust, Charles Resnikoff, da Rebeca Fernanda Gasparini Serrano. Por favor, Rebeca, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui. Tudo certo? Me veem e me ouvem? Sim, tá bem, tudo certo. Então, tudo bem, vou começar. Boa tarde, meu nome é Rebeca Serrano, eu sou aluna do programa Letra na USP, e meu objeto de trabalho é a obra do Holocaust, do Charles Resnikoff. Coloquei uns slides bem breves aqui. Então, esse é o Resnikoff. Ele nasceu em 1894 nos Estados Unidos, no Brooklyn, e era filho de judeus imigrantes que fugiram dos pogroms na Rússia. Em casa, os pais falavam russo e Yiddish, mas todas as publicações do Resnikoff foram em inglês. Ele foi um estudante prodígio, terminou o high school, que é o equivalente ao nosso ensino médio, aos 16 anos. Depois foi estudar jornalismo, ficou um ano estudando jornalismo e foi fazer o curso de Direito na New York University School of Law. Ao longo da vida, além de escritor, ele teve várias ocupações, como vendedor de chapéus, nos negócios da família, logo após a crise de 1929. Ele foi escritor de roteiros em Hollywood e também editor de publicações jurídicas, que é essa aí que está na tela, Corpus Juris. Nos próximos slides, a gente tem uma visão das obras. A primeira slide em poesia.
Algumas publicações são feitas de forma independente e as outras pela Black Sparrow Press, em sua maioria. Então, essas daí são as obras em poesia, aqui as obras em prosa, e algumas são difíceis de encontrar e outras são impossíveis, né? Então, é mais ou menos isso. É uma das dificuldades desse trabalho. A obra Holocaust, que é o meu objeto de estudo, foi publicada em 1975, e ela utiliza registros jurídicos de 2 tribunais de guerra, primeiro dos julgamentos de Nuremberg e o julgamento do Adolf Eichmann. A matéria-prima do autor ou do escritor são os depoimentos de judeus sobreviventes ao genocídio perpetrado pelos nazistas e seus colaboradores. Então, o Holocaust é uma adaptação poética de registros criminais, que é a mesma técnica que esse autor usa em outra obra, que se chama Testimony, que é um retrato, é um panorama denso, complexo, de 600 páginas dos Estados Unidos e dos seus conflitos políticos, sociais e econômicos, a partir também de registros de corte. O Reznikoff, ele prioriza os fatos, e, segundo um estudioso dele chamado Robert Franciosi, o método de edição dele envolve 4 etapas, que são a seleção, a edição, o corte ou incisão e a reescrita, respectivamente em inglês selection, editing, scoring e rewriting. Por questões de tempo, nós vamos ao texto. Aqui. A obra é organizada em 12 unidades temáticas que parecem englobar ou fazer menção ao processo de destruição dos judeus europeus na sua totalidade. Então, a gente vai fazer uma tradução livre aqui. A primeira é deportação, a segunda é invasão, pesquisa, guetos, massacres, câmaras de gás e caminhões a gás, campos de trabalho, crianças, entretenimento, valas comuns ou valas coletivas, marchas e as fugas. Eu escolhi, com muita dificuldade, 4 textos, que eu vou ler primeiro no original e depois em tradução livre feita por mim. Esse primeiro texto é da unidade temática chamada Massacres, que são massacres, é o texto 5, e ele se refere aos judeus racídicos, que são judeus religiosos que foram vítimas de humilhações públicas desde a ascensão do Hitler ao poder em 1933, e eles se destacavam dos judeus assimilados por causa das suas vestes e outros costumes culturais e religiosos. They gathered some 20 Hasidic Jews from their homes in the robes they wear, wearing their prayer shawls too, and holding prayer books in their hands. They were led up a hill. Here they were told to chant their prayers and raise their hands for help to God. And as they did so, the officers poured kerosene under them and set it on fire. Eles reuniram cerca de 20 judeus racídicos de suas casas, nas roupas que estes usam, também vestindo seus xales de orações, e segurando o livro de orações em suas mãos. Eles foram levados até uma colina. Aqui, foram instruídos a entoar suas orações e levantarem as mãos pedindo ajuda a Deus. E, ao fazê-lo, os oficiais jogaram querosene embaixo deles e puseram fogo. O segundo texto é da unidade temática chamada Work Camps, e ele se refere aos caminhões e às vans que foram utilizadas pelos nazistas para assassinar judeus e outros prisioneiros através da asfixia por monóxido de carbono. Esse uso dessas vans começou depois que os esquadrões de extermínio chamados Einsatzgruppen reclamaram no cansaço e da angústia mental causados pelo método do fuzilamento em massa, e centenas de milhares de pessoas foram assassinadas dessa forma. Trucks from Belgium reached the concentration camp at last. When the doors were opened, a stench, almost unbearable, and the bodies of those within tumbled out, some dead,
the rest unconscious. The bodies of the dead bloated, reddened and bluish, eyes protruding from sockets, clothes soaked with sweat and excrement. Caminhões vindos da Bélgica finalmente chegaram ao campo de concentração. Quando as portas foram abertas, um fedor quase insuportável, e os corpos daqueles que estavam lá dentro caíram. Alguns mortos, o restante inconsciente. Os corpos dos mortos inchados, avermelhados e azulados. Olhos saltando das órbitas. Roupas encharcadas de suor e excremento. O próximo texto é o texto 5 da unidade temática Children, das crianças, que foram especialmente vulneráveis à perseguição nazista, assim como elas são em todas as guerras e conflitos. E cerca de 1 milhão de crianças judias foram assassinadas pelos nazistas e seus colaboradores. Women guards at the women's section of the concentration camp were putting little children into trucks to be taken away to the gas chambers. And the children were screaming and crying, "Mama, Mama," even though the guards were trying to give them pieces of candy to quiet them. As guardas da seção feminina do campo de concentração colocavam crianças pequenas em caminhões para serem levadas para as câmaras de gás. E as crianças gritavam e choravam, "Mamãe, mamãe", embora os guardas tentassem dar-lhes pedaços de doces para acalmá-las. E o quarto texto é o último texto do livro, que faz parte de uma unidade chamada Escapes, ou Fugas, número 6, que faz menção ao resgate dos judeus dinamarqueses que aconteceu em 1943, após a ordem de deportação dos nazistas. Os dinamarqueses se organizaram como operação de resgate para a Suécia, que era um país neutro, e essa operação durou mais ou menos 3 semanas, envolvendo a resistência, a polícia e o governo, e dessa forma quase 7 mil judeus e mais centenas de parentes não judeus foram salvos. Fishing boats, excursion boats, and any kind of boat were mustered at the ports, and the Jews were escorted to the coast by the Danes, many of them students, and ferried to safety in Sweden. About 6,000 Danish Jews were rescued, and only a few hundred captured by the Germans. Barcos de pesca, barcos de excursão e qualquer tipo de barco foram reunidos nos portos. E os judeus foram escoltados até a costa pelos dinamarqueses, muitos deles estudantes, e transportados para um local seguro na Suécia. Cerca de 6 mil judeus dinamarqueses foram resgatados e apenas algumas centenas capturadas pelos alemães. Momento para respirar, né? E fazer algumas considerações para o final. Após a Shoah, a escrita, ela inscreve-se numa relação entre a impossibilidade de narrar a experiência traumática e a necessidade dessa narração. Então, a partir dessa relação, é necessário reconhecer as lacunas e recomeçar a partir dessa ausência, que não pode paralisar a gente de encarar esses fatos e esses textos. O Holocaust está inserido num contexto de interesse renovado por narrativas sobre o Holocausto, como eu já disse, pela visibilidade mundial do julgamento do Adolf Eichmann, e partindo da Shoah como centro, os tribunais de guerra falaram para o mundo. No espetáculo da corte estava colocada a esperança na justiça, além do significado profundo de que um importante criminoso nazista fosse julgado no Estado de Israel. Nos testemunhos individuais, carregados de subjetividade e forte carga emocional traumática, a vítima sobrevivente fala para si mesma, ao mesmo tempo em que apresenta-se diante do júri, de uma plateia peculiar, que era formada por jornalistas de todo o mundo, mas também de uma importante parcela de sobreviventes, e fala diretamente aos criminosos nazistas, que no universo do lager ou do campo tiveram o monopólio da palavra e da vida. Reznikov trabalha a partir dessa narrativa problemática, que mistura a memória do horror, a linguagem formal dos tribunais e todas as emoções que envolvem reencontro entre o carrasco e a sua vítima. Seu texto é editado e torna-se um relato de um narrador silencioso, que convoca o leitor a se engajar na leitura e na vertigem
causada pelas verdades ali apresentadas. Desculpa, Rebeca, 4 minutos, tá? Tá. Rezinkoff cria possibilidades para os leitores que estão dessensibilizados e amortecidos com uma realidade ultraviolenta, além de propor uma nova forma de organizar a linguagem que fale sobre a Shoah, devolvendo às testemunhas o centro da narrativa e desmitificando o texto literário através de seu processo de seleção e edição. É isso, obrigada. Muito obrigada, Rebeca, pela apresentação. A gente vai prosseguir agora com Janusz Korczak, Rei Mateuzinho I e a Revolução das Crianças, uma vida analisada pela obra. Uma comunicação da Cecília Senkovic-Hauptmann. Por favor, Cecília. Espero ter pronunciado seu nome certo. Eu sei que o meu sobrenome é um pouquinho complicado mesmo, mas deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo consegue ver agora, né? Sim, está aparecendo. Tá ótimo. Então, né, meu nome é Cecília, eu sou paranaense, eu sou historiadora, especialista em antropologia cultural e social, e eu quis trazer aqui para o Congresso um pouco sobre um dos meus autores favoritos, que é o Janusz Korczak. Ele é um judeu polonês, um sonhador, um escritor, um herói e um mártir que dedicou a sua vida em prol das crianças. Quando a gente conhece a história, a gente entende a sua literatura, e quando a gente entende a literatura, a gente entende a história dele. E mesmo que ele tenha sido abruptamente morto em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, o ideal permanece mais atual do que nunca, né? Porque ainda hoje a gente trava tantas lutas para dar visibilidade para essas minorias, né? Que são cercadas de preconceitos relacionados à religião, à cor, à idade ou ao gênero. No primeiro momento, eu quero mostrar para vocês essa capa. É a capa da primeira edição desse romance infantil, Król Maciusz I, né, que foi editada em 1923 em Varsóvia, na Polônia. Então, esse ano, essa primeira edição está comemorando o seu centenário. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu trouxe esse texto aqui para a gente. A segunda capa é a capa do livro da edição brasileira, que foi publicada pelas edições Melhoramentos em 1971. São raros esses livros que você encontra hoje ainda. A tradução foi do Dr. Kazimierz Sienkiewicz, e a obra foi utilizada, que eu utilizei para fazer o trabalho. Além dessa obra, eu utilizei outros livros do próprio Korczak, que foram traduzidos para português, né, para complementar a história, e pesquisas de outras pessoas que também já se interessaram pelo trabalho dele, como Gadotti, Saruê, Marangol e Pesari. Como que eu estruturei a nossa apresentação de hoje? Então, no primeiro momento, eu quero falar um pouquinho sobre a biografia do Janusz Korczak, para a gente conhecer um pouquinho melhor ele. Aí, no seguinte, eu vou falar sobre seus dispositivos pedagógicos que foram desenvolvidos para ele, para a construção da cidadania. E, finalmente, a gente vai falar sobre o livro que deu origem a essa pesquisa, e a gente vai encontrar nas linhas desse romance infantil o próprio Korczak representado. Então, começando com a biografia do Korczak, ele nasceu em julho de 1878, em Varsóvia, na Polônia, e se chamava Heinrich Goldschmidt. Ele era descendente de uma família de judeus, mas eram judeus assimilados, eles estavam tentando se integrar à sociedade polonesa. Ele recebeu uma ótima educação na família, na infância, mas ele teve uma infância cercada por adultos. Quando a morte do pai dele, ele acaba tendo que ajudar no orçamento familiar, e com isso ele vai trabalhar dando aulas particulares. E o seu amor pelos livros e a facilidade para lidar com as crianças fez com que ele entrasse na faculdade de medicina, se formando em pediatria. E lá, ele acaba participando de um concurso literário, e ele usa o pseudônimo de Janusz Korczak. E
Com isso, ele acaba adotando esse pseudônimo para o resto da sua vida e as pessoas passam a conhecer, né, porque todos os outros trabalhos que ele faz são trabalhos assinados por Janusz Korczak. Esse nome polonês fazia com que ele se aproximasse ainda mais da cultura polonesa, que era o seu país de origem, e mantinha um pouco velada a sua, né, preservava a sua família de origem judaica. Ele escreveu vários livros, vários artigos para jornais, para revistas, e mesmo ainda na faculdade, ele já tinha um envolvimento com os problemas das crianças de rua, e isso foi só reforçando com o tempo. E como ele trabalhou por muitos momentos como voluntários, ele adquiriu um rico material de observação sobre essas crianças, tanto no sentido de saúde, como no sentido de relacionamentos interpessoais. Aí, em 1910, com a ajuda do casal Eliasberg e da educadora Stefania Wilczynska, que foi a sua grande colaboradora até o final da sua vida, em 1942, um novo projeto mudou os rumos profissionais dele, que foi a construção do orfanato judeu Dom Seriot, que foi inaugurado em 1912. Ele também foi convidado para organizar, junto com a Marina Falska, um orfanato destinado a crianças católicas, chamado Nashdom. E nesses dois orfanatos, a convivência democrática era estabelecida através de atividades e regras que envolviam todos os moradores, sejam os profissionais que atuavam ou sejam as crianças que estavam lá dentro. Infelizmente, em 1939, o governo nazista invade a Polônia, né, as fronteiras da Polônia, e dá início à Segunda Guerra Mundial. E a maior comunidade judaica da Europa cai nas mãos dos nazistas. Em 1940, o governo nazista cria o gueto de Varsóvia, e lá vão se aglutinar, né, porque o espaço era muito pequeno, mais de 350 mil judeus. E entre eles estava Korczak, os funcionários e as crianças do orfanato. Mesmo com todas as dificuldades do gueto, né, todo o terror que acontecia, ele conseguiu manter o orfanato numa rotina, poupando as crianças de tudo isso. E mesmo ele tendo um reconhecimento internacional e recebendo vários convites para sair do gueto, para poder se esconder, até vindo do próprio governo alemão, Korczak nunca abandonou suas crianças. E, juntamente com a Stefania e os outros educadores, e daí já contava com 200 crianças que estavam sob sua responsabilidade no gueto, eles fizeram a última viagem para o campo de extermínio de Treblinka em agosto de 1942. Essa cena da caminhada deles indo para o trem, ela é relatada por diversas testemunhas e foi tão impactante que aparece em muitos filmes que tratam desse tema. Agora que a gente já conhece um pouquinho dele, a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos pedagógicos que ele criou. Ele não seguiu nenhum modelo, ele não fez nenhum tratado pedagógico, mas ele tinha suas experiências, tudo que ele montou foi baseado nas experiências, na convivência. E ele falava que a educação é um processo coletivo, né? É uma autogestão social. Para ele, amar uma criança não era aceitar, mimar, acariciar, era educar, era impor limites, era dizer não, era estabelecer regras. E foram aplicados no lar das crianças desde 1912 e estão descritos no livro Como Amar uma Criança, esses dispositivos pedagógicos. E eles permanecem como uma estratégia extremamente atual para a construção e apropriação da cidadania. Entre alguns desses dispositivos que ele trabalhava com as crianças dentro do orfanato, a gente pode fazer a menção à caixa de cartas, que era onde as crianças, além de se corresponderem, aprendiam também a esperar por uma resposta, a refletir se vai querer escrever ou não, tomar uma decisão de escrever ou não escrever. Havia o comitê de tutela, onde os moradores mais velhos eram responsáveis pelos recém-chegados, então criavam laços familiares para esses órfãos que não tinham família. O jornal, que registrava tudo o que acontecia durante a semana. E o tribunal de arbitragem, que era o espaço da emancipação da criança, porque ali ele podia exigir que seus problemas fossem tratados com imparcialidade.
Também dentro do orfanato existia o conselho jurídico, que era formado por alunos, né, pelos órfãos, e por professores também, e que era encarregado de elaborar as leis que eram para servir para todos, indiferente da hierarquia que se tivesse lá dentro. E quem aprovava ou rejeitava essas leis era um parlamento formado por todas as crianças do orfanato, por todas as pessoas que estavam ali, né? Então, tudo era coordenado com as próprias crianças. Elas participavam da gestão do orfanato também. E isso fazia com que elas tomassem consciência do seu papel na sociedade desde pequenas. E agora eu pergunto para vocês, como não amar esse Mateuzinho? O Rei Mateuzinho I, que é uma obra que está completando 100 anos na sua publicação, agora esse ano, ele alcançou os mais diferentes países, ganhando inúmeras traduções, inclusive aqui no Brasil, em 1971. O livro ele foi descrito como tão popular na Polônia como foi Peter Pan nos países de língua inglesa. Ele tem um rico vocabulário, um enredo super interessante. E nessa obra a gente encontra o Korczak em vários momentos, relacionando tanto momentos da história, como relacionando quanto as questões do seu legado em relação à cidadania. Um dos exemplos que a gente pode tirar é que já no início da década de 1920, aconteceu o falecimento da mãe do Korczak. Ele já não tinha o pai desde a adolescência e acabou perdendo a mãe em 1920. Desculpa, você tem 4 minutos, tá? E com esse foi um dos motivos que talvez levou ele a usar um órfão como ser representante, né? Porque órfão de pai e mãe, ele estava se sentindo tão sozinho quanto os pequenos que estavam no seu orfanato. A fato dele ter perdido, não poder brincar com as crianças, ele relaciona com o reizinho, que também não pode brincar. O fato do reizinho ir à guerra, mesmo às escondidas, para lutar pelo seu país, assim como Korczak lutou pela Polônia em diversos momentos, né? Fez seu papel de cidadão. Quando Mateuzinho visita o rei africano, Korczak traz para a conversa toda a questão das ideias darwinistas, do darwinismo social, né? E critica não só esse mundo criado pelos adultos, mas também critica a Europa, esse eurocentrismo, esse dizer que existem pessoas que são aptas e pessoas que não são aptas à sociedade. Existe também a questão da filha do rei antropófago, porque ele vai para o país africano, a filha vem junto com o Mateuzinho, e ela quebra vários paradigmas, porque ela é negra, ela é mulher, ela é uma criança, e ela consegue transformar várias situações que os adultos não deram conta para trabalhar ali também. No livro, a gente vê que as crianças acabam invertendo os papéis e assumindo o controle no lugar dos adultos, isso não dá muito certo, existe toda uma rede de intrigas, e acaba acontecendo uma nova guerra e o rei Mateuzinho é derrotado. E a gente pode perceber que nessa última batalha, que mostra o rei traído, ele nunca deixou de amar sua pátria e defender seus ideais. É a mesma coisa que Korczak fez, né? Que acabou indo até as últimas consequências, indo com as crianças para Treblinka. E uma história interessante é que quando as crianças foram para Treblinka, elas fizeram uma forma silenciosa de protesto e carregaram a bandeira verde, que era a bandeira da revolução criada por rei Mateuzinho. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que Korczak, ele se transformou no rei Mateuzinho, esteve ali presente em todos os momentos, porque ambos sonhavam com um mundo melhor para as crianças. E que não queriam dizer que a criança só vai ser alguém um dia. Essa criança já é alguém hoje, ela é um ser humano. Que a criança não precisa ter medo do estranho, do diferente, ela precisa ter respeito. Não precisa criar antipatia, mas sim empatia pelo diferente, conhecer para saber quem é. Até hoje existem muitas homenagens para o Korczak a respeito desse seu trabalho. Ele foi o precursor da Declaração dos Direitos da Criança, que foi em dezembro de 1959, e muitas dessas homenagens o rei Mateuzinho aparece também, para mostrar o impacto desse romance na vida e em toda a carreira
do próprio Corte. E assim, para finalizar, eu agradeço a todos pela atenção, e para aqueles que de alguma forma foram tocados por essa dedicação e essa entrega gratuita de Corte a respeito das crianças e dos menores, das minorias, segue o meu desejo de que, honrando essa trajetória, a gente possa dar continuidade à sua obra. E quem sabe a gente possa pegar e levantar a bandeira verde do Mateuzinho e auxiliar as crianças a assumirem o seu papel de protagonistas nessa história. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Cecília. A gente segue, então, para a última pergunta do dia, e daí a gente abre as perguntas para o debate, pelo que você está percebendo. A última comunicação, então, se chama Ressignificações Contemporâneas do Holocausto nas Literaturas Infantil e Juvenil, da Luciane Bonassi Lopes Fernandes. Por favor, Luciane. Obrigada, boa tarde a todos. Espero que vocês me ouçam bem. Minha internet está oscilando bastante hoje. Se tiver algum problema, eu peço que vocês me avisem, que daí eu desligo minha câmera ou paro de compartilhar. Tá joia? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês um resumo de um trabalho que eu acabei de finalizar num programa de pós-doutorado. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Tá aparecendo. Tá, já. Obrigada. Deixa eu só colocar aqui isso. Então, esse é o tema do meu trabalho, nessa apresentação, e o meu relatório de pós-doutorado, que foi concluído em agosto, tem o título E Não Foram Felizes para Sempre, Ressignificações Contemporâneas do Holocausto nas Literaturas Infantil e Juvenil. Já venho pesquisando a produção plástica e poética de crianças que viveram em campos de concentração desde 2007, e de toda essa pesquisa, então, eu tive o desejo de levar isso para o público infantil e juvenil, e nessa pesquisa de pós-doutorado nasceram 3 livros, um que foi publicado o ano passado e 2 em processo de publicação, que é A Fortaleza Sem Muros, que é para crianças menores, onde as borboletas não habitam, que seria aí para um Fundamental 2, pré-adolescentes, e Sobrevivência, que é uma antologia de poemas feitos por crianças e adolescentes num campo de concentração que fica na República Tcheca. E a minha pergunta de pesquisa era como contar a crianças e adolescentes uma história sobre crianças e adolescentes que são cruelmente assassinados. Dentro da literatura infantil juvenil, que é onde eu fiz o pós-doutorado, nos estudos comparados de literatura em língua portuguesa, na área de literatura infantil e juvenil, nós trabalhamos muito com a ideia de temas fraturantes dentro da literatura infantil. O que são esses temas fraturantes? São aqueles temas muito sensíveis, que rompem com a normalidade. Então, são temas que abordam violência, morte, divórcio, estupro, e várias outras coisas que são bastante pesadas, mas que são trabalhadas hoje em dia, e já são trabalhadas há algum tempo, dentro do campo da literatura infantil e juvenil, tendo como alvo esse público de crianças pequenas, pré-adolescentes e adolescentes. Já que existia essa abertura, eu quis então criar obras que pudessem contar a história das crianças desse campo de concentração específico, que chama Terezin, apesar que eu estudei também o Bloco 31 de Auschwitz-Birkenau, onde tinha um campo de famílias, e onde tinham crianças, e também tinha um programa educativo. Era uma história tão incrível que eu quis levar isso para as crianças e para os adolescentes brasileiros. E começa, então, você tem
Era uma vez, né, num reino distante, que vai falar então de um lugar e de uma época não específicos, e essa história onde as crianças elas não são felizes para sempre, né? Elas acabam morrendo no final. Por que o conto de fadas foi escolhido para a obra A Fortaleza Sem Muros? Porque ele apresenta 4 ações básicas que são mobilizados pelo herói ou heroína. E geralmente o herói ou heroína de um conto de fadas é uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente, né? Então, nos contos de fadas tradicionais, esse herói ou heroína, ele passa pelo deslocamento, pelo isolamento, pela penúria com trabalhos exaustivos, e temos no final a Batalha dos Guerreiros, ou a luta contra as forças opositoras. Então, se nós formos pensar dentro do que aconteceu para essas crianças tchecas judias, elas foram deslocadas de suas casas, elas foram isoladas num campo de concentração, onde elas tinham que trabalhar, e elas lutaram contra o processo de desumanização imposto pelos nazistas, fazendo arte, né? Então, poemas, desenhos, pinturas, uma ópera, teatro, músicas. Para construir essa narrativa da Fortaleza Sem Muros, eu me inspirei nos desenhos feitos por essas crianças. São, no total, 5.849 desenhos, pinturas, colagens e trançados, que foram escondidos num sótão, dentro de um dos prédios desse campo de concentração, e sobreviveram à guerra, e hoje estão no Museu Judeu de Praga. Então, a análise bastante apurada que eu fiz desses desenhos do meu doutorado, elas me deram subsídios para eu criar uma história ficcional repleta de metáforas a partir desses desenhos, né? Então, as crianças, elas vivem numa fortaleza que não tem muros, e essa ideia da fortaleza sem muros também veio dos próprios desenhos, porque nenhuma figuração do campo de Terezin possui muros. Elas são perseguidas, nós não temos câmaras de gás, e nem fornos crematórios, mas nós temos dragões que asfixiam as crianças, e elas desmaiando, o dragão, então, ele incinera os seus corpinhos, transformando em cinzas. Nós não temos trens, mas nós temos serpentes gigantes que transportam as crianças até a boca da toca desse dragão. Nós temos um rei louco e criaturas que vigiam essas crianças, né? São criaturas que se parecem com lobos, andam como humanos e se comportam como monstros. E aí tem todo um desenrolar dessa história e de como essas crianças, elas lutam pela sua humanidade dentro desse lugar inóspito. A partir desse conto, né, A Fortaleza Sem Muros, nasceu esse romance, que foi publicado ano passado, Onde os Borboletas Não Habitam, e ele conta a mesma história, só que não usa tantas metáforas. Então, nós temos 3 personagens protagonistas, que são 3 crianças de 11 anos, que chegam no mesmo dia ao campo de Terezin e partem para Auschwitz no mesmo dia também. São 3 crianças que realmente existiram, elas, na verdade, não chegam no mesmo dia no campo, isso é ficção, mas elas estiveram juntas no campo por um mesmo período. E a partir dos desenhos eu criei o perfil psicológico da Helena, do Bedrich e da Doris. Então, temos aqui no livro 9 capítulos. E cada capítulo, ele é narrado por uma personagem narradora diferente. Então, são 3 visões infantis e diferentes sobre a guerra. Então, esses são os capítulos. Um lugar maravilhoso chamado Tchecoslováquia, onde a gente começa a entender como é a cidade de Praga e tudo que ali antes da chegada dos nazistas. O capítulo 2, talvez aqui não seja tão maravilhoso assim, que é quando os nazistas chegam e a vida das crianças judias
muda totalmente, e aí tem toda, né, as leis de Nuremberg, as coisas que vão acontecendo, as restrições. Capítulo 3, arrumem as malas, vamos partir, que é todo o processo de ser convocado para deportação e ser enviado ao campo. Capítulo 4, bem-vindos, vocês estão em Theresienstadt, que é o nome do campo de Terezinha em alemão, que é a chegada no campo, entender a rotina, a geografia daquele lugar. Capítulo 5, como uma fada madrinha, que são as aulas de arte, né? E lá na Fortaleza Sem Muros tem uma fada madrinha que realiza os desejos das crianças, não da forma como elas gostariam, mas ela cria meios, ela entrega um objeto mágico para eles, e aqui a fada madrinha é a própria professora Friedel Dirker-Brandeis, que é a professora de artes que dá aula para essas crianças do campo, uma austríaca. Capítulo 6, Brundbar, que é a ópera que foi feita pelas crianças e ensinada diversas vezes no campo. Capítulo 7, Ei, não acredite em tudo o que disserem, que vai contar o processo de embelezamento que o campo sofreu para a visita da Cruz Vermelha. Capítulo 8, Enquanto houver vida, nós lutaremos, que vai contar como se desenvolveram as revistas e os poemas dentro do campo. E o capítulo 9, A Grande Vitória, que é o desfecho da guerra. Então, é um romance baseado em fatos reais, dividido em 9 capítulos, com 3 narradores, como eu já contei, e temos também um quarto narrador, que ele vai narrar o último capítulo, que é um narrador onisciente, ele faz algumas entradas em alguns capítulos, diz coisas que as crianças protagonistas não estão vendo, mas que estão acontecendo, e o último capítulo, ele narra o final da guerra e o desfecho daquelas crianças. É uma narrativa em primeira pessoa, que mistura fatos com a imaginação da autora, pesquisadora do campo, e de tudo que ocorreu com as pessoas que lá viveram durante esse período. Deixa eu passar aqui adiante. Uma sinopse aqui, só para vocês entenderem um pouco da narrativa. O ano é 1939 e Praga, capital da então Tchecoslováquia, continua sendo uma das mais belas e queridas cidades do mundo. Mas em 15 de março, tudo está prestes a mudar. Por volta das 6h30 da manhã, inumeráveis colunas de motocicletas e carros do exército alemão invadem Praga. Os nazistas chegaram. Bedrich, Dora e Helena, com apenas 11 anos, imaginam que, serem judeus, suas vidas irão mudar para sempre. As leis de Nuremberg isolam a população judaica do resto do país. A última cartada dos nazistas são as deportações. As 3 crianças, juntamente com suas famílias e toda a população tcheco-judia, são enviadas a uma antiga fortaleza chamada Terezin, ou Theresienstadt, em alemão, onde havia sido estabelecido um campo de transição. Lá elas conhecem o medo, a fome, o frio e as diversas doenças que assolam o campo. Mas, apesar da frieza e crueldade desse lugar imundo, as crianças vão experimentar a amizade, o carinho dos professores e dos cuidadores, o despertar do primeiro amor e, principalmente, conhecer o poder da arte em situações de extremo sofrimento. O livro é um romance baseado em fatos reais, traz desenhos e poemas realizados pelas crianças em Terezinha em tempos de guerra, bem como fotos e informações históricas. Bom, como eu disse, nesse trabalho que eu realizei no pós-doutorado, eu escrevi 3 obras, e o meu relatório, ele é 2 dessas obras com análise. Esse último livro, que chama Sobrevivência, Poemas de Crianças e Adolescentes Aprisionados no Campo de Concentração Nazista de Terezinha, ele não entrou nessa análise. E nessa análise eu tracei eu fui traçando as relações e os diálogos entre as 2 histórias que eu criei e as teorias sobre o Holocausto, livros de sobreviventes, diários de guerra, depoimentos, enfim, tudo que eu tinha estudado e pesquisado para me embasar teoricamente para estudar esse objeto de pesquisa, eu usei também como fonte de referência para a criação ficcional. Desculpa, Luciane, e aqui, 3 minutos, tá?
Tá bom, só para encerrar meu último slide, esse livro, Sobrevivência, como eu disse, é uma antologia de poemas, tem vários poemas, acho que tem cerca de 15 poemas que eu traduzi do tcheco para o português, e eles são inéditos em língua portuguesa. Então, eu trouxe um poema para vocês que chama O Ratinho, de um grupo de 3 meninos chamado Koleba. Diz assim: um ratinho sentado na toca caça uma pulga em seus pelos. Apanhá-la, contudo, não consegue. Escondeu-se na pele. Dá voltas ao redor sem parar. Esta pulga é uma pestinha. Chegou seu papai, examinou seus pelos, apanhou a pulga num instante e assou-a na caçarola. O ratinho chama o avô, temos pulga para o almoço. Vou deixar aqui o meu e-mail e é isso. Obrigada pela atenção. Ótimo. Obrigada, Luciane, pela sua comunicação. Então, a gente agora termina as apresentações programadas e passamos para as perguntas e para o debate. Tem 2 perguntas que chegaram aqui no chat, que eu vou, então, ler em voz alta, e a gente pode começar daí. Na verdade, uma delas é para a Rebeca, se não me engano, já saiu, né? Ela tinha uma aula para dar. Tudo bem, eu passo para a próxima, então. A outra pergunta é uma pergunta para o Giovanni, nosso primeiro apresentador, em que o Leonardo pergunta: Giovanni, ocupa o antissemitismo algum lugar na crítica de Zweig à Europa? Por favor, Giovanni, você pode, então, tentar responder. Obrigado. Bom, eu agradeço o Leonardo pela pergunta, uma pergunta um tanto quanto densa, para dizer a verdade, porque a obra do Zweig, ela atravessa décadas, né? Então, ao longo desse período, ele tem um certo desvio no seu comportamento, vamos dizer, sendo que ele vai perceber, ele parte da premissa, o Stefan Zweig, que quanto mais, e isso ele vai tendo ao longo da sua vida, né, que quanto mais os judeus aparecessem, né, publicamente, dessem entrevistas, né, falassem contra Hitler, contra o nazismo, que isso poderia prejudicar os judeus, né, causando ainda mais sofrimento. Então, ele começa a ter uma ideia que o Alberto Dines, né, o seu biógrafo, vai nomear, de uma espécie de judaísmo interior. Cada vez mais, ele vai entender que o seu judaísmo, a comunidade judaica, ela precisava ter esses laços, mas menos publicamente e mais no âmbito interno, né? E, apesar disso, é importante ressaltar que o Stefan Zweig, ele foi uma das pessoas que mais ajudou financeiramente a comunidade judaica, né, dentre os intelectuais. Inclusive, ele acabou, né, se suicidando, como a gente viu aqui, mas ele ajudou várias outras pessoas, né, ele tinha uma fortuna, né, desde sua família, então ele conseguiu ajudar várias pessoas. E eu acho interessante também mencionar, e aqui eu estou com a obra agora O Mundo Insone, né, que reúne alguns dos seus ensaios, e tem uma carta que ele escreve para o seu amigo, o Joseph Leftwich, na qual ele começa falando o seguinte: eles estão falando justamente sobre antissemitismo, então acho que é importante mencionar. Ele vai dizer assim: fico muito contente por ter podido ver o seu livro antes de ser publicado. Aprendi muito com ele, pois sob múltiplos aspectos ele revela toda a complexidade do atual problema dos judeus, ainda que se abstenha de qualquer partidarismo político ou controvérsia. Compartilho totalmente sua ideia subjacente, a de que o problema dos judeus só se tornou um problema tão importante por causa dos desajustes econômicos da Europa, que em seu todo encontra-se em estado permanente de crise desde 1914. Palavras terrivelmente perigosas, porém terrivelmente verdadeiras, sobre a Alemanha congestionada. Pode ser aplicado hoje a todo o nosso continente. A Europa está congestionada, mais do que repleta de sangue, e por isso irritável, provocada, hiperdinâmica, e se quisermos evitar o método bárbaro de derramamento bélico de sangue, restam apenas uma cura e um tratamento, que, como há séculos, o excesso de pessoas dessa excessivamente populosa pequena península da Ásia. Como chamou Nietzsche,
seja desviado e canalizado para áreas esparsamente povoadas em outros continentes. E aí eu achei interessante fazer menção a essa carta, porque veja que aqui também está a mesma ideia do Brasil, um país do futuro, que eu comentei mais cedo, né? Assim como também do seu livro A Unidade Espiritual do Mundo, que é a ideia de que a Europa ela precisava encontrar um outro terreno para que a comunidade judaica habitasse, e esse terreno precisaria ser longe do velho continente, precisaria ser um terreno, e aí ele sugere o Brasil, né? Porque tem, segundo ele, teria muita terra, pouca gente, e ainda não seria uma terra afetada por toda a violência do velho mundo, né? Então, eu não sei se eu te respondi muito bem, Leonardo, mas qualquer coisa eu continuo aqui à disposição para a gente dialogar. Gente, eu abri a possibilidade de vocês comentarem diretamente, sem precisar fazer perguntas e respostas, então só levantar a mão e podem abrir o microfone, perguntar ou comentar. Perfeito. Kevin, eu ia justamente perguntar, agora eu ia sugerir isso, que as pessoas só levantassem a mão também. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta nesse momento para qualquer um dos comunicadores? Senão eu tenho uma enquanto vocês pensam, mas eu sempre gosto de dar... Enquanto aparecem mais perguntas ou mais debates, eu tinha uma pergunta para as 3 pessoas, para qualquer uma das 3 que quiser responder, ou os 3 em conjuntos, que trouxerem comunicações sobre o Stefan Zweig, porque vocês são todos do mesmo grupo de trabalho. Então, eu fiquei curiosa com esse processo, se vocês estão fazendo algum trabalho focado no Zweig, se há um intercâmbio entre as pesquisas que vocês estão trabalhando. Eu não sei se vocês querem fazer uma resposta em conjunto ou se algum de vocês 3 quer contar um pouco dessa história. Eu acho que pode ser interessante. Tá todo mundo esperando para ver se o outro vai falar. Exatamente. Eu conheço esse método. Não sei, gente, é porque realmente não é uma pergunta para nenhum específico de vocês 3, então vocês podem escolher. Se de repente o Giovanni acabou de responder uma, o Robson ou a Manuela, se quiserem falar, fiquem à vontade. Isso, por favor, é o que eu ia dizer, inclusive. Bom, que o LEG ele tem um foco, né, em literatura judaica, né, é um núcleo de estudos judaicos, então a gente trabalha com essa temática, e o Stefan Zweig é um autor que rende muita discussão, né? A gente não tem assim um projeto único, na verdade. O que acontece é que, como ele rende muita discussão, muita gente acaba discutindo ele, porque ele... eu falei brevemente aqui, né, rapidamente, sobre uma adaptação cinematográfica que foi inspirada na obra dele. Mas, se você procurar no IMDb, aquele site que cataloga produções cinematográficas, você vai ver que nos últimos 10 anos foram feitas diversas obras, né? Filme, documentário, série, tem muita coisa que é inspirada na obra dele. Então ele rende muita coisa, né? Pela sua autobiografia, pelas biografias que ele escreveu, pelos ensaios biográficos que ele escreveu ensaios biográficos sobre Dostoiévski, sobre Tolstói, né? Então, eu acho que a obra dele rende muito, e por isso, no LEG, a gente gosta bastante de estudar o Stefan Zweig. Acho que é isso, não sei se mais alguém quer dizer algo. A gente está... Perdão. Por favor, Emanuel. A gente está também com um projeto aí de unir vários artigos, né, várias pesquisas que nós realizamos sobre o autor e compilar em um livro em comemoração ao aniversário do Zweig. O Giovanni talvez poderia falar melhor sobre isso, que ele que está responsável por essa organização, mas já é um fruto, sim, das nossas pesquisas que se conectam muito, não só pelo autor, mas pela temática, né? E vão aí resultar em um projeto maior. Perfeito. Você quer complementar alguma coisa, Giovanni, por favor? Ou não? Só aproveitar a deixa da Emanuele e dizer que o livro que ela disse a gente está fazendo em parceria com a Casa Stefan Zweig, né, que hoje
tem a presidente, a Cristina, que é uma das tradutoras do Stefan Zweig aqui no Brasil, né? E o livro provavelmente ele deve sair no formato de e-book ainda no final desse ano, e talvez, né, a gente está tentando conseguir que ele saia também, né, no formato físico no próximo ano, e a gente está contando com pesquisadores, com seus trabalhos de várias partes do Brasil, das várias universidades, e está sendo um prazer fazer parte dele. Ai, que bom saber sobre o livro, que legal. Eu fiz a pergunta porque o Zweig é um autor que eu gosto bastante também, eu achei interessante vir tantas comunicações sobre ele. Mais alguma pergunta, comentário, colocação de um comunicante para o outro também, ou do público? As pessoas estão ou tímidas, ou vocês falaram bem. Bom, gente, eu acho que é isso, então. São 15 para 6. Se não tiver mais nenhum último comentário, nem colocação, acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigada a todos que apresentaram, obrigada às participações. Acho que no final foi uma mesa em que as comunicações elas tiveram uma narrativa, elas se organizaram bastante bem, elas dialogaram. E um bom resto de congresso para todo mundo.